Muito bem, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos nos preparando para o final do ano, né? De 2019 está indo embora. 2020 está chegando por aí, esperamos que vamos ter tempo de conversar sobre isso, né? Que o ano que vem, de 2020, seja muito melhor para todos nós. Vilmar, tu acredita em Papai Noel ainda? Acredito, eu sou ainda do tempo antigo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, porque são sentimentos assim que nos remetem à nossa infância, né? Então é bom a gente ter essas coisas. A nossa infância que tu diz lá em Camaquã, né? Lá de Camaquã, nos prados, lá nas pradarias de Camaquã. Que legal. Então a gente já está vendo, eu perguntei isso para o Vilmar, porque nós já estamos vendo aí, né, presenciando esse espírito natalino que começa a chegar, invadir as ruas, os shoppings, enfim, e que nos faz... Aí nós temos um comercial do supermercado Zafari, que você vai acompanhar nesse programa, e que dá bem o espírito do Natal, o espírito de fraternidade, que não precisa ser exercitado, né, somente no Natal, mas sempre, né? Einstein já dizia, eu sempre digo isso, o grande Albert Einstein dizia que ele fazendo uma daquelas suas incursões espirituais, para mim foi o mais espiritual dos cientistas, né? O maior deles, ele dizia que a vida, só vale a pena quando se vive para os outros. Ele quis dizer não que nós abdicássemos da nossa individualidade, né? Não, mas que nós só somos alguém quando nós tivermos outra pessoa junto, né? Quando nós tivermos esta cooperação entre um e o outro. Então, esse é o grande Einstein. E aí, Giovanni, como é que está o amigo? Tudo bem? Gosta de Natal, Papai Noel também ou não? É um momento de reunir com os amigos, com os parentes. É um momento muito importante de confraternização, né? Da família, né? Tu tens quantos filhos, Giovanni? Eu tenho uma filha. Uma filha? Qual é a idade da tua filha? Está com 7 anos. 7 anos. Ah, que idade bonita ainda, né? Maravilhosa, né? 7 aninhos, né? Idade de convívio. Qual é o nome da tua filha? O nome? É Maria Luísa. Maria Luísa. Um beijo, Maria Luísa. O Papai Noel vai chegar aí, com certeza, né? Vai estar aí trazendo aquilo que tu mais sonha, Maria Luísa. Um beijo para ti. Bom, vamos começar a trabalhar então, né? Vamos falar de assuntos aí contábeis. Exatamente, no espaço, conversando sobre contabilidade hoje com o Giovanni D'Agostino. Giovanni, um grande assunto que tem muito o que falar esse ano, né, que está chegando ao final, diz respeito às medidas econômicas que o governo está tomando, né, e sobretudo de liberalização para provocar o chamado empreendedorismo, que vai nos levar seguramente, né, eu acho que é a tua também impressão, a um porto melhor em 2020. Da forma que o Brasil estava sendo gerido, é muito difícil, muito árdua seria a tarefa da geração de empregos, né? Da geração de riquezas, do pleno emprego no Brasil. Então, eu acho que a missão do governo que entrou a partir desse ano de 2019 exatamente é simplificar, é trazer formas pelas quais as empresas consigam aí gerar emprego e atrair os mercados, que no final das contas é o que realmente... Em primeiro lugar, provocar a que mais pessoas que estão carentes de serem, digamos assim, empreendedoras, possam realizar o seu sonho, né? Quem é que não gostaria de ser empreendedor? Mas só que com a complexidade, né, Vilmar? Muito complexo. A complexidade tributária do país. Falta de incentivos, muita gente desiste. É verdade. É o incentivo e a simplificação, né? Porque no Brasil, e ainda está assim, tem muito ainda para melhorar, existe muita burocracia ainda, muitos empecilhos, né? Me parece que quem milita ali nos escritórios de contabilidade, nessas tarefas de abertura das empresas e legalização, realmente se cria burocracia para se vender facilidades, não é? Então, ainda não estamos no cenário ideal, mas a gente está vendo que algumas medidas aí estão sendo tomadas, né? Principalmente a partir desse ano, né? Dentre elas, uma que eu pretendo discorrer para os senhores aqui, para os nossos telespectadores. E aí, qual é essa medida, né? Pois é, a medida provisória que trata do contrato verde-amarelo, não é? Que é uma coisa muito interessante, muito importante para toda a economia brasileira. Não é? E essa situação, vamos dizer assim, Giovanni, que não é uma coisa que surgiu agora, vem já de certas outras
situações, como, por exemplo, a própria, não é o caso agora, só para citar, em 2006, a Lei Complementar 123 já instituiu o Simples Nacional, justamente com o intuito de quê? De tirar peso tributário das empresas. Mas o nosso foco hoje é a medida provisória do cartão verde e amarelo. É isso? O contrato de trabalho verde e amarelo foi instituído através da medida provisória número 905 de novembro, né? Aí o senhor fez referência ao Simples Nacional, né? Mas é que, na verdade, voltando um pouquinho de simples só no nome, né? Porque é o complicado nacional, né? Sim. É que o nosso sistema ele é tão intrincado, o nosso sistema tributário é tão intrincado que qualquer tributação que tu queira colocar dentro dele, ele acaba virando complexo. Não é? Então, dentro do Simples Nacional, nós temos ali as formas de tributação desses tributos, do arcabouço tributário, mas em função da complexidade não tem como tu conseguir simplificar tanto assim, não é? E ele é bem complexo, acho que tem que fazer uma revisão geral no tocante ao Simples Nacional. E depois tem uma coisa, né, Vilmar e Giovanni, que no Brasil se criou uma estrutura tributária para a forma como vem sendo tratado isso há muitos anos. E desfazer essa estrutura é muito complicado, né? Essa estrutura implica em mecanismos, pessoas, qualificações, todo um arcabouço institucional que é muito complexo. É o sistema todo. Sistema todo, né? E o que trouxe, assim, de maiores, vamos dizer assim, vantagens o contrato verde e amarelo, Giovanni? Bom, esse regime de contratação visa facilitar a inserção no mercado, né, dos jovens, né? Especialmente daqueles jovens que ainda não têm experiência do emprego. Qual é a faixa etária? A faixa etária é entre 18 e 29 anos, 29 né? anos. E o primeiro emprego na carteira de trabalho. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Existe um limite da contratação pelo regime verde e amarelo e esse limite é de 20% do total dos trabalhadores na empresa. Né? Então, 10 trabalhadores, a empresa tem 10 trabalhadores, até o limite de 2 pode ser contratado via esse contrato de trabalho verde e amarelo. Não vale demitir os atuais para admitir no sistema verde e amarelo, pelo que eu vi, né? Sim. Não pode demitir o cara, vou demitir tantos funcionários para contratar porque é mais barato. Mas é opcional, tu disseste pode ser, quer dizer, não é obrigatório. Não, então. não é obrigado. Acho que não tem mais no Brasil. O limite é 20%. Chega de obrigar as empresas a fazer alguma coisa. Mas o menor aprendiz é obrigatório, dependendo do número de pessoas empregadas. Sim, ainda é. Isso aí é uma legislação mais antiga do menor aprendiz, não é? Bom, a remuneração do jovem que trabalha pelo regime de contratação do contrato verde e amarelo é de até 2 salários mínimos, né? Na verdade, um salário mínimo e meio, dá em torno de R$ 1.500. Então, é o jovem entre 18 e 29 anos, o primeiro trabalho, ganha até um salário mínimo e meio, né? O limite de 20% do total dos trabalhadores da empresa. O tempo desse contrato de trabalho é até 24 meses, até 2 anos. Nada impede dele permanecer trabalhando na empresa. Claro. Só que o contrato, ele aí passa a ser pelo regime normal a partir do 25º mês, no caso, né? Quer dizer, na verdade, é uma boa entrada, né? Quer dizer, alarga a entrada no mercado de trabalho. Abre portas. Né? Abre portas, né? Isso é importante, né? Agora, claro que é necessário haver os incentivos, né? O governo propiciar uma atratividade para a contratação do verde e amarelo. E quais são esses atrativos? Bom, a empresa ela fica isenta do pagamento da contribuição previdenciária patronal. Fica isenta, hoje é 20% sobre o salário pago para o empregado, então a empresa fica isenta. E fica isento também dos 5 S's, dos S's. Senac, Sesc, SESI. Isso que pode chegar a 5,8% lá da folha, né? Um outro incentivo também é que o FGTS, ao invés de 8%, é 2%. Ah, entendi. O FGTS de 8% passa a ser 2%. Tá, mas e qual é o incentivo para o empregado? O incentivo para o empregado é o seguinte, que a empresa pode, juntamente com o contra-cheque do mês, juntamente com o salário mensal, pode pagar as férias proporcionais, o 13º proporcional e ainda a multa proporcional do FGTS. Então, no contra-cheque mensal, além do salário nominal, o empregador ainda paga ali uma rubrica chamada das férias, 1/12 das férias, com 1/3 embutido, mais 1/12 do 13º salário, e ainda a multa do FGTS, que nesse caso aí tem um desconto de 50%. Né? Então, agora, o mais importante, Giovanni, desculpe dizer, o mais importante, Vilmar,
Para mim é o seguinte, é a oportunidade que esse jovem que está ali, fora do mercado de trabalho, tem de entrar no mercado de trabalho, porque é a grande porta de entrada. O cara está aí agora, né? Está desempregado, é o primeiro emprego que ele quer, então esta é a oportunidade. Fora isso, ele dificilmente ia ter essa oportunidade. Então eu vejo que o grande trunfo deste projeto de liberdade econômica nessa carteira verde e amarela é isso, né, Vilmar? Eu vislumbro duas, pelo menos, grandes vantagens disso aí. Primeiro, é ele entrar no mercado, como Sim. o Silvio falou, Giovanni, e mostrar o seu potencial. Claro. E poder, a partir do 25º mês, inclusive, ser contratado pela empresa. Vai ter aprendizado, E o vai ter um segundo, aprendizado aí, exatamente, e o segundo é o currículo que ele está Claro, o montando aprendizado que vai ter aí. para futuras empresas que ele vai trabalhar. Para a carreira dele. O Brasil tem uma grande massa de desempregados, É isso né? aí, E o povo está envelhecendo. Nós temos menos gente nascendo do que antigamente. Ele não é? fala, o povo está envelhecendo, olha para nós. Alguns já, né? Outros ainda não. Na verdade, o Brasil está se tornando um país, né, de velho. Aliás, o mundo inteiro, né, essas crises na área previdenciária atingem a França, a Bélgica, a Noruega, até todos esses grandes países que antes eram estabilizados. Por quê? Porque realmente o peso do custo previdenciário é muito grande. E não tem reposição, né? Tem países desses que a taxa demográfica é abaixo de zero, está morrendo mais gente que está nascendo. Então, não tem como financiar a Previdência Social. Era isso aí, Giovanni? Era isso aí, senhores. Então tá, obrigado pela tua presença aqui. Foi, acho que, uma coisa esclarecedora e, sobretudo, né, Vilmar? Nós trazemos aí, através do Giovanni, essa informação deste projeto que é fundamental. O Brasil, há muito tempo, não tinha um incentivo para o jovem começar a sua carreira profissional. Giovanni D'Agostin, Silvio, que estará assumindo dia 1º de janeiro a presidência do Sindiconta. E ele não conta pra gente isso. Sindicato dos Contadores. O sindicato mais rico do estado do Rio Grande do Sul. É isso Grande aí, né, sindicato. Parabéns, Giovanni. Ótimo Parabéns. sucesso. Vamos fazer uma cobertura lá, né, tio? Vamos fazer uma. Vamos ter que fazer a Tirou os solenidade de dele, posse. tirou os trocos dele lá, né, tio? Obrigado, Giovanni, então, por essa tua presença aqui, né? Nesse espaço que já está tradicional aqui no Economia e Desenvolvimento, que é Conversando sobre Contabilidade. Olá a todos, eu falo em nome da PS Capital, Análises e Estratégias Tributárias. Pague menos imposto e ainda recupere o que sua empresa pagou a maior. Hoje eu quero falar sobre um texto, no final do século XIX, uma mensagem a Garcia. Para quem trabalha na área de liderança, para quem trabalha na área de desenvolvimento de pessoas, é um tema bastante interessante e também bastante comum, mas vale a leitura, procura ali no Google uma mensagem a Garcia. O texto fala que era preciso entregar uma mensagem a um determinado general que estava em solo cubano. E essa mensagem deveria ser entregue de maneira sigilosa e ninguém sabia naquela época como fazer para entregar essa mensagem. Chamaram então um imediato, né? E esse capitão, ele foi atrás e em poucos dias ele entregou a mensagem a Garcia. Esse texto, ele fez muito sucesso na época e até hoje ele figura muito quando tu vai falar em iniciativa, em capacidade de entrega, em resultado, que é exatamente isso que as empresas necessitam das pessoas. Uma mensagem a Garcia, ele nos incentiva a pensar o nosso papel nas empresas como profissionais e como realmente entregadores de resultado. Vale a leitura, vale a dica, uma ótima semana. Olá! Viver é conviver com riscos, alguns calculados, outros imponderáveis. No Brasil, então, os riscos de viver numa sociedade violenta é potencializado. Na vida profissional não é diferente. Somos dia após dia desafiados a nos manter no posto alcançado. E não é fácil, mas é natural que assim seja. Como defende a teoria evolucionista, sobreviverão não os mais fortes, mas os que souberem se adaptar às mudanças. Para isso temos de ser resilientes. Acreditar no seu potencial, buscar sempre fazer o melhor é fundamental para termos saúde, paz e prosperidade. Afinal, não viemos para esta terra para ser miseráveis, doentes, sem esperança. Temos direito à vida e vida com abundância de tudo que é bom. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, com imenso prazer, venho falar com você sobre direito previdenciário e os efeitos que a nova reforma da Previdência trouxe para os segurados. Basta lembrar que, no dia 13 de novembro de 2019, recentemente foi promulgada e entrou em vigor a nova reforma. Então, esse lapso temporal é um marco temporal muito importante para aqueles que buscam a reforma, que hoje é a emenda constitucional 103, que trata sobre os benefícios de aposentadoria e também para as incapacidades. Então, sugiro que você, que ainda não se aposentou e está em viés de se aposentar, procurar um profissional, um advogado de sua confiança, com a especialidade em direito previdenciário para poder fazer aí um planejamento previdenciário. Pois, se você implementou as condições de aposentadoria na antiga regra, o benefício é mais vantajoso. Então, basta que você ali procure aí um advogado para poder estudar a melhor forma de aposentadoria, pois a nova aposentadoria mexeu não somente no tempo de contribuição, como também nas ditas bases constitucionais, bases financeiras para o pagamento dos benefícios. Ou seja, os coeficientes de pagamento de benefícios foram alterados com a reforma da Previdência. Então, é mais do que importante que você procure um profissional para estudar as aposentadorias. Hoje, para falar em aposentadoria, nós temos apenas 2 hipóteses de aposentadoria, que é a aposentadoria que englobou a antiga aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. E temos também agora a aposentadoria por incapacidade permanente, que outrora era a aposentadoria por invalidez. Mudaram aí os coeficientes e o tempo de contribuição. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Muito bem, nesse espaço de economia e desenvolvimento, Vilmar, tu está me enxergando bem? Tô. Tá? Tô. Não está precisando de oftalmo? Ah, mas isso aí, puxa vida, a gente vai e aí a doutora vai dizer o seguinte, tu vai ter que usar óculos, tu vai ter que usar... Eu falo isso porque nós estamos recebendo hoje uma oftalmo, né, famosa, consagrada aqui no Rio Grande do Sul. Apresenta ela para nós, Vilmar. Doutora Isabel Abeixe Cardoso. Olá, tudo Prazer bem? em te ver, Prazer doutora. estar no programa Doutora Isabel novamente. Abeixe Cardoso, ela já foi presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, já foi presidente também da Sul Brasileira Oftalmologia, presidente da Sul Brasileira de Oftalmologia, né, Isso. doutora Isabel? E agora ela é membro da diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da diretoria, como diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E também é conselheira do CREMERS, do nosso CREMERS do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter tanto tempo no programa para relacionar todas as atividades da doutora, né? E aí vai todo o programa, né? Mas aí, qual é o assunto? Doutora, prazer em tê-la aqui no programa, né? Assunto tem bastante, né? Nós já passamos dos 50, né? Então, puxa, já ainda temos se tratando de visão, não é? É verdade, assunto em oftalmologia a gente tem bastante. Falar de catarata, de glaucoma, lente de contato,
conjuntivite, trauma ocular. É uma gama vasta de temas que são muito importantes, mas hoje a gente decidiu escolher falar de conjuntivite. Conjuntivite, né, doutora? O Silvio brincou comigo, se eu estava enxergando bem, né? Claro que a gente diz que está muito bem, né? Vai no médico, né? Doutora, essa questão da conjuntivite, tá? Foi muito importante a senhora trazer esse tema, porque eu tive há poucos dias atrás uma experiência, vermelhidão no olho e tal, fui no médico, né? Não fui no seu consultório, fui num colega seu. Eu estava viajando. A senhora estava viajando? Por isso, né? A senhora estava onde, doutora? Eu estava na China. Agora estava na China, né? Xangai e tal. Eu fui participar de um congresso, eu apresentei uma aula no Congresso Mundial de UVITS em Taiwan, na cidade de Kaohsiung. Foi uma experiência bastante interessante. Foi minha primeira vez que eu fui para esse lado da Ásia e eu voltei encantada. Eles estão muito adiantados, não na oftalmologia. Em oftalmologia são os mesmos tratamentos. Inclusive, eu apresentei uma pesquisa inédita mundial que foi realizada no Brasil sobre toxoplasmose, mas em relação às cidades, ao trânsito, até a educação das pessoas, nossa, eles estão anos-luz na nossa frente. E a prosperidade, né? Porque lá eles não têm essa esquerda que nós temos aqui. É verdade. Né? E isso é bom que se diga. A gente que viaja, o pessoal que viaja muito aí também, né, sabe que realmente o Brasil está atrasado porque tem esse segmento aí que tenta impor uma sociedade da pechincha, da miséria. É complicado. É outro mundo, a gente não acredita. O luxo, a riqueza, o desenvolvimento, isso foi em questão de poucos anos. Há pouco tempo atrás era uma economia agrícola. Agora são... arroz de muda. Exato, é um arranha-céu do lado do outro. Hong Kong tem passarelas que unem os edifícios arranha-céu. É uma coisa inacreditável. Doutora, foi muito interessante. A senhora sempre muito envolvida com congressos, etc. Antes de falar, então, no tema, que é a questão da conjuntivite, só para relembrar, foi neste ano, acho que foi mês de junho? Isso, junho, o né? Congresso Sul Brasileiro. Congresso Sul Brasileiro de Oftalmologia, foi o maior congresso dos últimos tempos, né? Olha, foi uma experiência maravilhosa, deu muito trabalho, mas foi a 15ª edição do Sul Brasileiro e foi o maior dos 15 congressos. Nós juntamos quase 1.000 pessoas aqui em Porto Alegre para um congresso regional. Isso foi uma coisa extraordinária. Tiveram 16 palestrantes internacionais de todas as partes do mundo. Com palestras simultâneas. Eram 3 palestrantes ao mesmo tempo, numa arena 360 graus, e toda a plateia ficava de fone de ouvido e aí estava vendo essa palestra. Ah, não estou gostando, tá chata, virava para cá, assistia a outra palestra. Só trocar no radinho o canal que passava a transmitir. Tivemos um baile black tie, que foi excelente. Pessoal, foi a primeira vez no Brasil que tivemos esse black tie. Foi uma excursão para Gramado. Tínhamos um lounge com degustação de champanhe, espumantes da Serra Gaúcha, na verdade. Tínhamos cabeleireiro, tínhamos maquiador. Foi um congresso muito diferente e que o pessoal gostou. Gente de tudo que é lugar do mundo. Inclusive de Singapura. Da Ásia veio, tivemos da Europa, da Rússia, da América Latina, Estados Unidos, Canadá, foram 16 pessoas de fora. Que sucesso. Foi realmente um sucesso bem grande, eu estou muito satisfeita. Doutora, e a conjuntivite? Está chegando o verão, eu ando muito de moto, aí apareceu essa questão do vermelhidão no olho, fui lá no doutor Erivelto, aí diz ele, olha, pode ser conjuntivite, me receitou lá um colírio, apliquei e tal, desapareceu. Poderia ser, não poderia ser, eu não retornei para fazer a avaliação com ele. Olha, realmente, provavelmente, então, era uma conjuntivite que o colega passou o tratamento e curou. O que é importante a gente falar para as pessoas? Existem 3 tipos de conjuntivites, a viral, a bacteriana e a alérgica. Existe uma crendice que só as pessoas às vezes falam, só a viral é contagiosa ou só a bacteriana é contagiosa. Não, tanto a bacteriana quanto a viral, ambas são contagiosas. A que não é contagiosa é a alérgica, que é uma sensibilidade da pessoa que tem uma alergia a uma certa substância, um pólen, um pó, pelo de gato, pelo de cachorro, perfume, substância de uma planta que desenvolve a alergia. Então, a viral e a bacteriana, ambas sendo alérgicas, sendo contagiosas, a pessoa precisa ficar afastada das suas atividades para evitar a transmissão e causar surtos. Volta e meia a gente vê que no carnaval tivemos um surto de conjuntivite. Por quê? Por essa aglomeração de pessoas, por festas, a conjuntivite passa pelo toque. Ou seja, se a bactéria ou o vírus estão no olho da pessoa, a pessoa vai lá, coça o olho, fica com a bactéria ou o vírus na sua mão, vai lá, aperta a mão da outra pessoa.
Ou se o olho fica lacrimejando, porque o olho, vocês sabem que ele fica sensível. Então, ele fica lacrimejando, aquela bactéria ou vírus fica na bochecha, a pessoa vai lá, beija, encosta, transmite fisicamente a bactéria ou o vírus para uma outra pessoa. Se aquela pessoa está com a sua imunidade baixa, ela pega a infecção. Então, para pegar a conjuntivite, precisa de duas coisas: ter contato com o vírus ou com a bactéria e estar com a sua imunidade um pouco mais baixa para ele se instalar. Então, não são todas as pessoas que vão entrar em contato, mas a gente tem que reduzir. Por isso que a gente fala muito para os pacientes, quando uma criança numa casa pega conjuntivite, em geral a casa inteira pega. Porque a criança pega, ela espalha o vírus ou espalha a bactéria por tudo. Nos adultos a gente fala, você sempre tem que lavar as mãos, fica uma toalha só para ti. Fronha no travesseiro. Fronha, lavar a fronha, não beija as pessoas, não aperta a mão das pessoas. Talheres também ou não? Talher, não? Talheres, a gente lava, né? Porque tem que lavar, acaba às vezes lavando na água quente, né? Mas então, a gente afasta a pessoa do trabalho para evitar a contaminação. E uma coisa importante que eu gostaria de dizer é que essa pessoa, ela fica de atestado quando está com conjuntivite, é para ficar em casa, para evitar de passar para outras pessoas no ambiente de trabalho. Passear por aí. Exato. Aí eu sempre falo para os pacientes, não é para ir na academia, não é para ir no super, não é para ir passear pelo shopping, para evitar, não é porque o olho está cansado pela conjuntivite ou vai ser prejudicado de ficar no computador, é para diminuir a taxa de transmissão. Doutora, e a automedicação pode criar mais problemas? Pode. Pode sim, isso foi um ponto muito importante. Porque o cara vai na farmácia, me dá um colíriozinho, estou com irritação no olho. Exatamente. A conjuntivite, como tu comentaste, um dos grandes sinais é olho vermelho. Outro, lacrimejamento. Outro, secreção purulenta, quando tem uma conjuntivite bacteriana. Porém, numa conjuntivite viral, é olho vermelho, a claridade incomoda muito, a pessoa fica assim, não consegue olhar na luz, e lacrimejamento, que a gente chama de fotofobia. Se a pessoa tem um olho vermelho e uma fotofobia, que é a dificuldade da luz, e o lacrimejamento, ela já pensa, eu estou com conjuntivite. Vou usar ali um colírio simples que o balconista me receitou. Errado. Por quê? Existem outras doenças oculares que dão exatamente os mesmos sintomas que conjuntivite. E são bem mais graves e precisam de tratamento específico, como, por exemplo, herpes ocular. A gente conhece muito herpes, aquela feridinha que dá na boca, aquela bolinha, existe herpes no olho, tanto na parte externa do olho, que é a córnea, que é o transparente, como no interior do olho, na retina, que é uma infecção gravíssima, que muitas vezes a pessoa, inclusive, precisa internar para tomar o antiviral endovenoso. Mas herpes ocular, quando ele dá na córnea, ele também dá olho vermelho e lacrimejamento. E é uma coisa que precisa ser tratada porque pode ter consequências muito graves para o olho da pessoa. E o diagnóstico só é feito pelo médico oftalmologista no consultório quando examina o paciente na lâmpada de fenda. Essa questão agora que entra a época de veraneio, não é? Piscina, praia, etc. Tá? Tem mais riscos de contágio nessa época? Tem, na verdade, por causa do aglomeramento de pessoas. Então, isso acontece muito comum em locais assim onde juntam muitas pessoas. E quando a pessoa tem uma conjuntivite, a gente pede para ela evitar de ir no clube, de evitar de ir na piscina. Na água não vai transmitir. Na água não transmite? Não, na água, a água em si não transmite, é um contato direto que transmite. Então, a pessoa não pode achar que olho vermelho é sinal de conjuntivite. Outra coisa que também deixa o olho vermelho é uveíte, que é essa parte que eu fui nesse congresso mundial na China, que é inflamação dos olhos. Uveíte deixa o olho vermelho e dá lacrimejamento. E, na verdade, pode ser uma infecção ou uma inflamação na parte interna do olho. E uma coisa gravíssima, pode estar relacionada tanto a doenças reumáticas, a pessoa nem imagina que se ela tem uma artrite reumatoide, que é um problema nas articulações do corpo, ela pode ter uma inflamação no olho. A pessoa pode ter lúpus e ter uma inflamação no olho, pode ter tuberculose, pode ter sífilis, pode ter AIDS e ter uma inflamação no olho. E isso é o seu sintoma. E ela achar que é apenas uma conjuntivite e deixar passar e se alastrar. Digamos assim, um casal, camarada ou ela, a mulher ou o homem tem conjuntivite, podem ficar juntos, dormir juntos ou não? Olha,
A gente recomenda que evitem se beijar, que evitem abraços, mas se não tem outro quarto para dormir... Coisas mais íntimas, né? Se o amor é maior, Se né? não tem outro quarto para dormir, tem que lavar a fronha do travesseiro. Isso é importante, porque não, é uma coisa que realmente acontece. Tem né? que Se separar untar, a toalha de rosto. Separar a toalha de rosto. Copos, beber copos, eu acho que isso também é a mesma coisa. O copo vai tomar água, o café e tal, não pode ser o mesmo, né? É que acaba lavando, acaba né? lavando, mas às vezes vai tomar água no mesmo copo, digamos, né? Isso aí, tudo que a pessoa tocar, se o outro toque está com essa imunidade, ele pode pegar. Bom, tem muitas informações aí. Agora, o fundamental nessa questão do olho é consultar um oftalmo. Exatamente. Né? Porque não adianta, é como o advogado aqui. Quando eu tenho problema de advocacia, o meu advogado aqui, meu contador aqui também, meu técnico de contabilidade resolve. Então, o oftalmo é fundamental para você, porque nada melhor do que o olho, porque a visão está aqui, né? É fundamental, né, doutora? Isso é fundamental, eu adorei que tu falaste, porque existem muitos profissionais que não são médicos e estão dando consultas para fazer óculos. Isso é um absurdo, é contra a lei. A Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul tem lutado intensamente contra isso, porque e pode piorar, agravar o problema, né? É só com o médico oftalmologista. Cada profissional dentro da sua área. Exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Obrigado pelos telespectadores aí, pelas dicas, né? E o alerta que fica, né? Um abraço, até a próxima, doutora. Muito obrigada. Um rápido intervalo, economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Oh, happy day. Oh, happy day. Meu amigo Silvio, um grande abraço para você. Nós estamos novamente aqui em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Mas, olha, Silvio, com tantas reformas que acontecem por aí, eu acho que todas reformas importantes, não é? Vem aí a reforma tributária, vai ser realmente muito boa. Agora, eu quero ouvir ainda alguém dizer alguma coisa, e alguém que eu digo é gente ligada ao Bolsonaro, da reforma do sistema financeiro. Porque se nós não mexermos nos bancos, nos donos deste país há muitos anos, não é? Nós não vamos consertar esse país da forma como nós realmente precisamos. O Brasil é
o único país nas Américas, com outras raras exceções, mas de paisecos. Mas dos países realmente mais graúdos, o Brasil é o único país onde as taxas bancárias são este absurdo. Normalmente, em quase todos os países, as taxas bancárias são de 3% ao ano. Por quê? Porque tem que dar chance para o cara que pegar dinheiro, ele pode pagar aquele dinheiro porque ele vai fazer investimentos, ele vai aplicar no seu negócio, ele vai poder realmente pegar dinheiro e pagar os bancos, pagar aquilo que ele deve. Aqui no Brasil, as taxas são tão elevadas, 100%, 200%, 300%, mais de que 300% ao ano. Isso realmente é um crime que acontece contra a nossa sociedade, porque as pessoas, principalmente jovens empreendedores, pegam dinheiro, aplicam nos seus negócios. Normalmente os negócios no início não vão muito bem, custam a desenvolver, e quando o cara vê, ele está realmente envolto numa dívida milionária, não é? Simplesmente porque ele não conseguiu pagar em dia aquele empréstimo que ele tomou. E tem acontecido assim com um monte de gente. Agora vem aqui, como presente de Natal, várias instituições bancárias oferecendo descontos de 90%. Olha, mas meu Deus do céu, alguém que fez o crime de fazer com que boa parte do Brasil se endividasse, não é? Agora oferece descontos de 90%, como se isso fosse realmente um presente de Natal, fosse uma dádiva, não é? Das instituições bancárias com a gente que está aqui formando a sociedade e tentando sobreviver de alguma forma. Eu acho que temos que mexer realmente no sistema financeiro. Eu acho que os juros não podem ser juros tão altos assim, escorchantes, criminosos, não é? Porque, afinal de contas, mata aquela expectativa que o jovem tem, que o empreendedor tem, de poder realmente fazer com que seu negócio desenvolva. Tudo aquilo que o cara, na verdade, busca para si, para poder, de repente, desenvolver, ele tem que dar para o banco, porque senão não tem jeito, não é? E assim que a gente tem vivido nesses últimos tempos, nesta relação com os bancos. Você pega um dinheiro ou você entra no cheque especial e aí não consegue pagar mais, ninguém consegue pagar mais, a não ser alguns sortudos, não é? Que ganham dinheiro diferente e que, de repente, conseguem fazer frente a isso. Então, temos que corrigir, até porque nós não podemos continuar sendo o único país, maior um pouquinho, não é? Que tem taxas tão abusivas assim como tem aqui no sistema bancário nosso. Normalmente, em quase todos os países, e eu conheço vários países aqui nas Américas, nós temos taxas de apenas 3% ao ano. Por que que aqui não pode ser assim? Falo em nome de Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. Muito bem, Economia e Desenvolvimento, recebendo nesse espaço Celso Arruda. Celso, contador, consultor empresarial, quer dizer, tu está vivendo nesse mundo econômico de transformações aí, né? E estamos chegando no final do ano de 2019, o primeiro ano da era Bolsonaro. Como é que tu está vendo essa questão? Como é que tu viu esse passar desse primeiro ano e a perspectiva para o ano que vem? Uma perguntinha bem fácil, né? Bom, em primeiro lugar, contente por estar novamente com o teu programa. Como é que eu vi 2019 e projetar 2020? Os nossos clientes, eles têm uma percepção que estancou a sangria. Nós chegamos ao fundo do poço, que infelizmente o PT deixou uma herança maldita para nós, para os empresários. O que eu vi em 2019, um espírito mais assim de otimismo. Alguns segmentos tiveram uma reativação na economia, alguns negócios foram fechados. Me parece que a economia começou a movimentar a roda, o próprio indicador do PIB fechando com 1%, nós que vimos com um histórico de PIB negativos. Então, o PIB crescendo 1%, com a perspectiva de 2020 crescer de 3% a 4%, isso anima o empresariado, que afinal de contas é quem movimenta a máquina, ele que paga os impostos, ele e as pessoas físicas. Então, me parece que 2019 foi um ano de retomada. Eu acho que, independente das questões políticas, a economia está tendo uma melhora. E me parece também que houve uma lei aí na reforma econômica facilitando muito a vida das empresas. Que o Brasil instalou, algum tempo atrás,
a indústria da multa, da notificação. Da punição, né? Da punição aos empresários. Na verdade, foi digamos assim, uma cultura de ser contra o empreendedor. Né? Isso um aparelhamento, na verdade. Um aparelhamento, né? exatamente. É onde o empresário acabou sendo visto por muitos órgãos de fiscalização como um bandido, enquanto que é ele que movimenta a economia. Então, essa mudança foi significativa e eu estou muito otimista para 2020. Bom, a expectativa é que esse ano, nós estamos chegando no final de 2019, nós possamos crescer 0,9 alguma coisa por cento. Mas para o ano que vem, eu recebo as matérias, o material todo da Fundação Getúlio Vargas, para o ano que vem a expectativa não só da Fundação Getúlio Vargas, mas do IBGE e do próprio foco do Banco Central, é de que nós possamos crescer 2%, ou seja, o dobro. É uma boa notícia, né? Eu já li alguns artigos também, algumas assinaturas que eu tenho de economia, que projeta até, de maneira otimista, pode chegar a 3%, 4%. Mas realmente, eu acho que a economia retomou assim, uma expectativa melhor. Acho que o Congresso, algumas coisas andou bem, outras trancou, que é normal, né? Isso faz parte do movimento democrático. Me parece que a coisa começou a andar, a economia começou a andar e a perspectiva para 2020, a meu juízo, são boas. E aqui no Rio Grande do Sul, como você está vendo, tu trabalha com o mercado não só gaúcho, brasileiro, mas basicamente do Rio Grande do Sul, que a tua empresa é daqui. Na verdade, é assim, né, Silvio? Nós temos clientes de vários estados, alguns até de fora do país. O Rio Grande do Sul, ele sempre, infelizmente, por uma questão histórica nossa, ele acaba retomando as coisas com mais lentidão. Nós temos um foco muito grande na indústria de transformação que sofre um pouco mais com a crise. A retomada é um pouco maior. O agronegócio está indo muito bem, parece que movimentou bastante a economia. Eu acho que o empresário gaúcho, ele está um pouco, por assim, histórico, ele é um pouco mais conservador, ele está segurando um pouco mais. Esse acompanhamento da expectativa para o Brasil é um pouco mais lento no Rio Grande do Sul. E também houveram esse ano algumas modificações tributárias que penalizaram o empresário, modificações do ICMS, que vieram contra a movimentação da economia, no comércio. Isso sempre gera uma insegurança no empresário e uma carga tributária que eles não esperavam. Houve uma mudança do ICMS esse ano que penalizou as empresas. Então, isso dificulta um pouco mais, no nosso estado, essa retomada. Com certeza. Bom, daqui a pouco vamos ter essa reforma tributária que o governo está anunciando aí, que faz anos e anos que a gente acompanha isso, né, o Celso? E eu vou te trazer aqui porque, de repente, nós vamos ter na virada do ano aí já novidades nessa área. E a reforma administrativa, que tu sabe que muito bem que ela é também fundamental, né? A reforma tributária, eu até assisti uma palestra, participei de um evento com o Everardo Maciel, que foi o presidente da Receita Federal durante o governo Fernando Henrique, um cara que conhece muito de tributação. E ele até contou uma história engraçada que desde 62 se fala em reforma tributária no Brasil. Houveram algumas modificações. Eu sou um pouco menos otimista. Eu acho que a reforma tributária, como está sendo explanado, tem 2 projetos no Congresso e o governo ainda não lançou o dele. Eu acho que isso vem um pouco mais lento, porque envolve estados, a questão do Estado federativo. Então, eu acho que a reforma tributária vai andar um pouco menos. Mas a reforma administrativa, que ela é vital, eu acho que ela virá para diminuir o custo do Estado. Certo. Celso, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Bons negócios. Bom final de ano. Acho que nós vamos nos conversar só na virada já em 2020, né? Então, boas festas com a família, em paz, prosperidade. Para vocês também, aqui no seu programa, nas suas atividades, estou sempre à disposição. Tá certo. Vamos ao intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Senhores, mais um ano encerrando, 2019 já quase no fim. Esse é o penúltimo programa que eu gravo aqui, pois só em 2020, lá em dia 6 de janeiro de 2020, possivelmente. E a cada ano que se encerra, a gente também encerra ciclos para na virada do ano, então, a gente recomeçar, né? Partes da nossa vida, partes do nosso trabalho, nossa carreira profissional. E hoje, basicamente, eu gostaria de falar sobre um tema que eu sou apaixonado, que é sobre o talento, né? Há quem diga que a gente nasce com algum talento, há quem diga que a gente desenvolve talento depois na nossa carreira profissional, na nossa família. Eu fico com a ideia de que a gente tem que descobrir, de fato, qual é o nosso talento, né? E o que se sabe é que as pessoas hoje são multifocais, né? Focam em várias áreas da vida ou em várias áreas da carreira profissional e evidentemente, não conseguem performar bem ou performar na média boa em todas as áreas, né? A gente sabe que para as coisas darem certo, a gente precisa, sim, colocar foco nessas coisas, traçar metas, realizar, encerrar e partir para outra coisa. Talento... Quando a gente descobre o nosso talento, me parece que a vida é bem mais fácil de viver, bem mais fácil de encarar os problemas, bem mais fácil de performar. Eu sempre falo que quando a gente imprime o nosso talento nas coisas que a gente faz e que a nossa recompensa não é financeira, eu acho que mais feliz o ser humano vai ficando e mais bacana vai ficando a vida. O fato é que a gente tem que evitar o complexo do pato, né? O pato não nada bem, não corre bem e não voa bem. E o que eu vejo muito nas pessoas é isso, a gente quer performar bem em todas as áreas e acaba não conseguindo, né? E a pergunta é, o que de bom a gente está fazendo? Absolutamente nada. A gente está fazendo várias coisas, mas de bom, absolutamente nada. Assim como na gincana da vida, a gente também não tem como performar bem em todas as tarefas, né? Se a gente está indo muito bem numa área, possivelmente as outras áreas da nossa vida ou da nossa carreira profissional, elas estão deixando a desejar em algum momento. E isso está tudo certo, eu acho que a vida é assim mesmo. E se a gente consegue mapear isso e sempre recomeçar, dá tempo para recomeçar as coisas, eu acho que é um passo super importante. 2020 é um ano importante para mim, na minha carreira profissional, na minha carreira pessoal também de vida, e espero que também seja na de vocês. Tá bom? Uma boa semana a todos. Bom, nós vamos para o último bloco do programa desta semana, Vilmar. Estamos recebendo aqui aquele médico. Aquele médico. Doutor? Doutor Marcos Dias Ferreira. Doutor Marcos, prazer em tê-lo. Prazer, uma né? satisfação, Silvio. Parabéns aqui. Toda vez que o doutor Marcos vem aqui, é impressionante a repercussão que tem. E sempre traz importantes notícias, novidades, né? Doutor Qual é Marcos Ferreira. Qual é a de hoje? Hoje, pelo que eu estou sabendo, ele está trazendo uma situação que eu nunca ouvi falar. A gente sabe que existe o marca-passo para o coração das pessoas, tá? Agora o doutor Marcos diz que também existe o marca-passo para... Bexiga. Bexiga. É impressionante, na verdade, quando a gente fala nesses dispositivos como marca-passo, a gente tem que lembrar que ele é o quê? Um dispositivo que tem uma bateria, e essa bateria ela tem uma duração realmente bastante longa. Imagina numa questão cardíaca, né? Numa arritmia cardíaca, o sujeito precisa manter o coração funcionando no ritmo adequado, para que, né, um déficit de batimento cardíaco pode levar esse paciente ao óbito, né? Ou uma taquiarritmia, uma frequência muito mais alta, levar ele a uma fibrilação atrial, algum outro tipo de alteração mais séria de batimento cardíaco, que também possa ameaçar a vida desse indivíduo. Então, é um dispositivo muito importante na questão, no caso cardíaco, da manutenção do status vital desse paciente. Só que esses dispositivos, eles têm sido pesquisados também para poder transmitir energia elétrica, através também das mesmas baterias miniaturizadas, para outros órgãos, né, que também funcionam através de impulsos elétricos. E um desses órgãos é a bexiga. Então, nós temos algumas disfunções da bexiga, como o baixo funcionamento da bexiga, que acontece de forma muito comum no diabético, por exemplo. Então, o paciente diabético que tem a retenção de urina, porque a bexiga não consegue se contrair direito, ele pode ser um dos beneficiários, né, dependendo da avaliação médica adequada, eventualmente ser um dos beneficiários desse tipo de dispositivo, que é o marca-passo de bexiga. Outro tipo de paciente também é o paciente que apresenta uma condição que a gente chama de hiperatividade da bexiga.
A gente chama, né, muitas vezes aquela questão comum que todo mundo conhece, a criança hiperativa, né, que está toda hora pulando para lá e para cima e para baixo. O que normalmente se faz nessa situação da criança? Normalmente se faz a medicação, né? A criança hiperativa, via de regra, tem um bom resultado terapêutico com tratamento medicamentoso, fora outras terapias. No caso da bexiga, a gente também usa medicamento, muitas vezes, para tratar essa condição de hiperatividade da bexiga, de excesso de funcionamento da bexiga, que muitas vezes, Silvio, leva o paciente a ter que urinar a toda hora. Muitas vezes, Vilmar, acorda o paciente várias vezes e ele tem que levantar várias vezes durante a noite, prejudicando o sono, né, e até a atividade durante o resto do dia seguinte, em decorrência dessa hipercontratilidade da bexiga. A bexiga, então, ela tem uma ela frequência própria? Ela tem uma frequência própria, exatamente. De trabalho. E essa frequência própria, ela tem sido estudada cada vez mais e se descobriu que, por exemplo, dependendo de um determinado nível de frequência, em torno de 14 Hz, é o que a gente consegue o melhor nível de resultado quando utilizando, então, um dispositivo como o marca-passo de bexiga. Tem algumas marcas comerciais, uma das mais comuns, e aqui eu não estou fazendo propaganda de ninguém, mas é de um laboratório chamado Medtronic, que é um dos maiores laboratórios do mundo, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de conhecer lá em Minneapolis, e que desenvolve esses dispositivos eletrônicos para diversos órgãos, né? Um nível de pesquisa realmente de ponta. E, doutor, essa disfunção, digamos, ela ocorre em pessoas jovens ou só na meia-idade, idosas e tal? É incrível, Silvio, mas na verdade isso pode acontecer desde crianças, obviamente, no caso de crianças ou jovens isso não é indicado, né, esse tipo de dispositivo, não existem pesquisas que deem esse fundamento, mas adultos, obviamente, um grande número de adultos apresenta essa disfunção chamada hiperatividade ou a hipoatividade, dependendo da doença que o indivíduo apresente. São uma série de doenças que podem ter manifestação na bexiga, né? É importante a gente saber disso. E, da mesma forma, também pacientes idosos, né? Então, nós temos todas as faixas etárias que podem desenvolver alterações de funcionamento da sua bexiga. E essa disfunção sempre tem por causa uma patologia. Via de regra... Ou pode ter alguma situação também da própria hiperatividade da pessoa que reflete pois na bexiga. É curioso isso, mas de fato existem manifestações da bexiga que são repercussões do próprio comportamento do indivíduo, eventualmente, né? Então, tu pega, por exemplo, uma menina que está mais ansiosa, né? Adolescente, se preparando para uma festa, né? Eu estou usando o exemplo da minha filha até, né? E que muitas vezes, numa situação de maior estresse, ela pode, de fato, ter uma vontade de urinar mais frequentemente, né? Então, ela termina de sair do banheiro, de ter esvaziado sua bexiga, dali 5 minutos tem que ir novamente para urinar mais um pouco, mas isso vem como reflexo da ansiedade. Então, aí responde a tua pergunta, Vilmar, isso também pode acontecer como uma manifestação do estado emocional do indivíduo. Mas entenda, o dispositivo, quando a gente fala especificamente em tratamentos para essa condição da hiperatividade, nós estamos falando das condições de doença, né, de patologia. E esse dispositivo, ele vai próximo, vai na região abdominal? Pergunta muito boa, Vilmar. Na verdade, a gente faz sempre um teste em torno de uma semana com um dispositivo externo. A gente implanta... externo? Primeiro se implanta os eletrodos, né? Se faz um implante de eletrodos diretamente dentro de um canal nervoso específico. Isso é feito por punção, né? Dentro de um bloco cirúrgico, em todas as condições de asepsias adequadas. E se conecta uma bateria externa que vai fazer as medidas, então, adequadas de calibração do dispositivo para que a gente possa saber se o paciente vai ter a resposta que a gente espera. Se o paciente tiver a resposta esperada, ele pode ser candidato ao implante do dispositivo, que daí é como se fosse o marca-passo. O marca-passo, tu sabes, a pessoa implanta embaixo da pele, né? E no caso do marca-passo de bexiga também se faz o implante embaixo da pele, só que mais próximo da região onde foi implantado, que normalmente é próximo dos glúteos, das nádegas. Ah, sim. E como é que fica a atividade da pessoa no dia a dia? Pode praticar esporte, nadar, etc.? As atividades são normais, né? Claro que a gente normalmente pede, num primeiro momento, as primeiras semanas, na verdade, que o paciente evite grandes flexões de tronco, né? Sim. Coisas que possam favorecer eventualmente um deslocamento maior do dispositivo enquanto o organismo está se adaptando a ele. Mas depois disso, normalmente ele é liberado para as atividades. Se sofreu alguma pancada, doutora, tem algum efeito?
O dispositivo ele é bastante blindado, né, no Sim. sentido de proteção, né? Fica embaixo da pele. Imaginando o cara praticar luta livre, jiu-jitsu, sei lá. Pois é, na verdade é uma condição de maior risco, né? No sentido até de deslocamento, eventualmente, dependendo da manobra que a pessoa faça. Mas normalmente para as atividades rotineiras não há impedimento. Nenhum problema. Nenhum. Doutora, os médicos sempre recomendavam, eu sempre sigo isso aí, eu corri maratona e tal, a gente sabe que tomar bastante água, né? Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu tomava muita água antes de dormir. E o que acontecia? Acordava 3, 4 vezes de madrugada para fazer a bexiga. Com certeza. Aí parei a não tomar mais água e durmo 7 horas, 8 horas normal. Quer dizer, o fato de tomar muita água não vai trazer problema? Na verdade, assim, esse é um assunto que por vezes se reveste uma certa polêmica, mas é importante a gente deixar bem claro algumas coisas. Primeiro de tudo, o indivíduo que tem alguma manifestação, por exemplo, de doença prostática, né, ou de manifestação também de doença da própria bexiga, ele pode eventualmente, por um excesso de volume de líquido, ter mais manifestações de ter que urinar mais frequentemente. E isso, por vezes, vai prejudicar o sono desse indivíduo. Nesses casos, Silvio, a gente orienta que o paciente, de fato, reduza a sua ingesta imediatamente antes de dormir, né? Ou seja, algumas horas ali, 2, 3 horas antes, seja a última ingesta de líquido dele. Por outro lado, Silvio, a gente não deve esquecer que tem estudos também que sugerem que o paciente que fica um período muito longo de desidratação, né, durante o período do sono, ou seja, ele ficou mais de 12 horas até o despertar dele sem ter tomado líquido, existe um risco maior de aumento da viscosidade sanguínea. E nesse sentido aumentaria o risco de determinados eventos tromboembólicos ou cardiovasculares. Bom, tem muita coisa a aprender, né? Mas estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer o Dr. Marcos. Olha aqui, o Dr. Marcos Ferreira, mestre e doutor em cirurgia pela URGS e pós-doutorado Harvard Medical School. Parabéns, E idealizador e presidente de honra do Instituto de Próstata do Brasil. Que beleza. Doutor Marcos, é uma grande honra tê-lo aqui com o programa, né? E, sobretudo, que o senhor está trazendo esses ensinamentos, esses esclarecimentos que são fundamentais para criança pequena, para jovem, adulto e para idoso. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Não esquecer que o urologista não é o médico só do homem, é o médico da família, né? Homens, mulheres, crianças e idosos. Muito bem. Muito obrigado pela sua audiência também. Na semana que vem, um novo encontro. Até amanhã.